Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 2 de fevereiro. Hoje celebra-se o dia do agente fiscal. Queremos parabenizar a todos os agentes fiscais. Logo mais uma vez, traremos uma reflexão da Palavra de Deus para o nosso alimento e edificação espiritual. Eu espero que você continue com seu coração aberto e receptivo, porque Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Antes, queremos lembrar mais uma vez a todos que está se aproximando mais um grande evento que podemos dizer o maior do Brasil, se não da América Latina. O Encontro para a Consciência Cristã. Toda a montagem da representação do tabernáculo já está sendo montada na fase de acabamento no Parque do Povo. Você que reside em estados vizinhos aqui ao nosso estado da Paraíba, Campina Grande, cidades adjacentes, não perca, promova a sua caravana, traga a sua caravana da sua igreja para participar deste evento, cujo título este ano será Jesus, o Rei dos Reis. E você, naturalmente, vai ser profundamente edificado. Preletores de renome, tanto nacional quanto internacional, estarão ministrando palestras e também seminários para todas as classes sociais. Tanto haverá o Kids criança, como também jovens, e lá no Parque do Povo haverá também seminários durante os dias pela manhã, à tarde e à noite. Lembrando que Campina Grande se transforma numa cidade retiro. O Brasil todo celebra carnaval e Campina Grande é a única cidade que realiza este evento de 16 a 21 do corrente mês. Você não pode perder. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a mensagem que ministraremos da Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Capítulo 16 é o último capítulo, versos 17 ao 27. Leamos. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Saúdo-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, eu confesso que eu estou surpreso com o número de irmãos aqui presentes nesse culto de doutrina. E eu digo isso no início por conta das chuvas que caíram hoje durante a tarde, e eu estava comentando com a esposa, praticamente hoje nós vamos ter um culto vazio, mas eu estou aqui surpreso com o número de irmãos que subiram à casa do Senhor. E eu tenho uma resposta para dar àqueles
que talvez não vieram. O que faz o povo subir à casa do Senhor é, primeiro, o sentimento de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, coletivamente. E o segundo, sede e fome da palavra. E nós devemos aproveitar esse tempo que nós ainda estamos tendo, porque não sabemos se nós vamos tê-lo por muito tempo. Enquanto você tiver a oportunidade de subir à casa do Senhor, não meça distância, não meça esforços, porque nós poderemos estar privados dessa liberdade que temos hoje. Meus irmãos, antes de tudo eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos concluir o estudo da carta, e eu queria dar um título baseado num dos versículos que nós vamos ver lá adiante. O tema do nosso estudo hoje é o Evangelho a todos se manifestou. O Evangelho a todos se manifestou. E nós vamos ver hoje um verdadeiro panorama. Não vai ser possível a gente trazer um panorama assim abrangente, mas pelo menos vamos tentar resumir esse panorama, mostrando o quanto essa carta é importante. Eu disse no início estudo dessa carta que eu tinha um professor de saudosa memória, Roberto Augusto de Souza, que ele dizia: a carta de Paulo aos Romanos é a síntese do Evangelho. Paulo conseguiu pegar o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João e fazer uma síntese e produzir a carta de Paulo aos Romanos. E ele concluía dizendo: se rasgassem todos os livros da Bíblia e queimassem no fogo e apenas restasse a carta de Paulo aos Romanos, você tinha todo o Evangelho. Ele dizia isso muito em sala de aula, e eu nunca mais esqueci. E é realmente isso que nós vemos em toda esta carta, desde o início até a conclusão hoje. Nós aprendemos através desse estudo como Deus trabalha. Como Deus trabalha. Como seus desígnios, um dos corinhos que foram cantados hoje à noite pelo presbítero Ângelo, seus desígnios, seus decretos são imutáveis. Deus tem propósitos em todas as coisas. E eu quero dizer uma coisa para você: dentro destes propósitos, desígnios e decretos que são realizados de forma cuneiforme, ou seja, nada, absolutamente nada acontece por acaso. Tudo está dentro de um projeto que Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor e misericórdia, Ele sabe o que ia acontecer mesmo antes que os mundos fossem formados. É essa beleza que nós encontramos em todas as Escrituras, e Paulo fala sobre este aspecto nesse livro ou nessa carta. Ele mostra que Deus dirige e governa os destinos do mundo inteiro. Ele estabeleceu tudo de forma que tudo está patente aos seus olhos. Nada foge ao controle de Deus. Ele é soberano. No seu imensurável amor, Ele teve como projeto enviar o seu Filho, o que havia de mais sublime, mais importante, para resgatar o homem, o pecador perdido. Nisso consiste que a graça e a misericórdia de Deus sobrepuja de tal maneira que o mais vil pecador, ele é alvo do seu amor, o mais vil dos pecadores, e ele mostra isso na plenitude do seu amor a todos nós pecadores, os quais estávamos condenados, caídos, irremediavelmente perdidos, mas Ele, através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo, nos alcançou e nos reconciliou e também nos redimiu através do seu sangue derramado na cruz, como expiação dos nossos pecados. Isso é supremamente demonstrado através de toda a Escritura, desde o início, quando houve a primeira profecia messiânica de que Deus haveria de enviar o seu Filho, nascido de mulher, Gênesis 3,15, até
que se cumpriu quando ele aqui esteve. Então, o projeto de Deus, os planos de Deus, os desígnios de Deus são imutáveis. É bom que a gente pense que em toda a obra da redenção, o propósito de Deus era resgatar o homem. E ele fez isso quando o seu filho nasceu de uma virgem, nasceu por obra e graça do Espírito Santo, morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme nos diz as Escrituras. Ou seja, a justiça de Deus se revela nos evangelhos, mostrando o plano, o propósito de Deus maior, que era de redimir o homem e toda a criação. Paulo fala isso, inclusive nós estudamos isso, a própria natureza, ela geme, ela anseia, ela espera o dia da sua redenção, porque a terra também foi subjugada por causa da queda do homem. Tudo isso está na carta de Paulo aos Romanos. Nós vimos tudo isto. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo, portanto, ele conseguiu reportar em poucas palavras, em apenas 16 capítulos, toda a revelação de Deus, podemos dizer, reportada nos evangelhos. É bom que se diga também que Deus, na sua infinita graça, sapiência, a fonte da sabedoria, sabia perfeitamente como iria terminar a história do homem depois que o seu filho veio e consumou toda a obra no Calvário. Então, é nesta carta que nós vamos ver a partir de agora o que Paulo no final tentou mostrar, como demos como título, o Evangelho a todos se manifestou. Nessa conclusão do último capítulo, ele fez 3 considerações importantíssimas que eu queria destacar na conclusão desse estudo. Primeiro, ele faz admoestações. Segundo, saudações. E terceiro, a sua doxologia. Ele defendeu o seu apostolado neste finalzinho, conferido e confiado por Jesus Cristo através da pregação do Evangelho, o qual foi oculto e revelado por meio das Escrituras desde o Antigo Testamento. O que mais me impressiona, meus irmãos, é que tudo que Deus falou através dos profetas maiores, dos profetas menores, dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, tudo se cumpriu literalmente. Nada deixou de se cumprir, tudo teve o seu cumprimento. E nenhum homem e ninguém pode ousar desconhecer o plano divino da salvação desde Adão até o presente momento. Ninguém. Deus não terá nenhum homem por inexcusável, nenhum. Todos receberam, todos têm recebido e todos hão de receber, até mesmo aqueles que ainda hão de nascer, a revelação plena do amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E nesse contexto final, Paulo divide esses 11 versículos em 3 seções, conforme dissemos. Primeiro, vejamos as admoestações, que vai do versículo 17 ao verso 20. Segundo, nós vamos ver que vai dos versículos subsequentes, Paulo descrevendo seu reconhecimento, sua gratidão por aqueles que o auxiliaram. E no final ele faz a doxologia que veremos dentro de instantes. Então vamos ao versículo 17, sobre as admoestações. Observe que Paulo, ele usa algumas expressões aqui muito interessantes, que nos chamam a atenção. Primeiro ele diz, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisão e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Este ele descreve no verso 17.
Paulo vinha falando, conforme o pastor Antônio Júnior me antecedeu, sobre aqueles que o auxiliaram, que estiveram ao seu lado, ombreados, desenvolvendo o seu ministério. Ele faz ele dá uma palavra, ele resiste, ele faz uma palavra, ele dá uma palavra, ele faz um levantamento de todos quantos o auxiliaram. Agora, o que nos chama a atenção é que nesse versículo, até o verso 16, o que nos chama a atenção é que nesse versículo 17, ele para abruptamente e passa a fazer algumas advertências, admoestações inclusive, contra determinados indivíduos que estavam na igreja em Roma, tentando trazer dificuldade para aqueles neófitos que haveriam de crer, ou haveriam de confessar o Evangelho. Então, até o verso 16, estudados pelo pastor Antônio Júnior, ele faz uma apresentação de tantos quantos colaboraram no seu ministério. Porém, de repente, ele para e começa a descrever uma série de advertências. Por quê? É como se você estivesse participando de uma solenidade em que havia sentimento de gratidão, de reconhecimento por tudo quanto tinha sido feito até ali, e de repente para-se e se dá uma notícia um tanto forte, que impactua, que traz uma certa, assim, sai um pouco daquele momento em que se estava tratando de um assunto que trouxe um certo choque. Isso mostra o quanto Paulo estava preocupado, não obstante a igreja estar vivendo bem, o clima da igreja era maravilhoso, porém, ele para e faz essa advertência. Sabe por quê, irmãos? Paulo percebeu que os gnósticos ou gnosticismo, que era uma heresia perigosíssima, que levava alguns a acreditarem no pandeísmo. O que é pandeísmo? É a crença de que tudo é Deus. Deus está no microfone, Deus está nesse púlpito, Deus está no piso, Deus está na parede, Deus está no chão, Deus está numa rosa, Deus está numa flor, Deus está no animal, Deus está no homem, e o homem é o próprio Deus. É como se tudo fosse, Deus tivesse sido distribuído em todas as partes. E isso estava sendo ensinado pelos gnósticos lá em Roma. Então Paulo enfrentou, não só lá quando ele descreve isso aqui, mas também ele resistiu isso por todas as igrejas por onde ele passou, porque esta doutrina, esse ensinamento, gnosticismo, era a busca pelo conhecimento. E basta vocês pensarem no que eles chegaram a pensar, que Deus é mau. Deus é mau, afirmavam os gnósticos. Deus era bom e Deus era mau. E o homem não poderia jamais chegar a se apresentar como um ser que um dia poderia superar o seu estado caído de decadência, porque o homem era mau, e jamais o homem chegaria a ter realmente uma condição de se sentir sarado ou ficar curado de todo o pecado. Então aqui Paulo admoesta-nos para que aqueles cristãos de Roma não tivessem dando ouvidos a esses ensinamentos. Por isso que ele diz aqui, inclusive, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Afaste-se desta gente, não se aproximem dessa gente. Essa, portanto, foi a advertência que Paulo fez como abruptamente, para tentar mostrar o perigo, o risco que aqueles cristãos da igreja em Roma estavam se expondo. Isso ele está mostrando aqui com muita clareza. No verso 18, antes de nós vermos o verso 18, diga-se de passagem que esse era o problema que a igreja nos seus primeiros 3 séculos enfrentava. Vocês, para terem uma ideia,
Paulo não estava advertindo só a igreja lá em Roma, mas nós vemos na sua segunda carta aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 e 14, ele fez uma advertência semelhante a esta, que é bom que nós atentemos. Olha o que é que Paulo diz aqui, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 6 e 14. Era um problema que estava rondando a igreja. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Verso 16: caso alguém não preste a obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com eles, para que fiques envergonhado. Observem que não era somente em Roma. Os tessalonicenses enfrentaram esse problema dos gnósticos. Nós vamos encontrar, portanto, não só Paulo escrevendo aos Tessalonicenses como aos romanos, nós vamos encontrar também esse problema que Paulo enfrentou na igreja de Filipos, os filipenses. Nós vamos ver logo mais. Então, Paulo está mostrando que aquele problema de gnosticismo estava se proliferando e era muito comum naqueles dias. Os gnósticos, meus irmãos, ensinavam muitas heresias, ensinavam determinados pontos doutrinários que eles traziam uma colisão a todos os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero abrir aqui um parênteses para dizer para vocês o seguinte: isso não é novidade, nunca deixou de haver, sempre vai haver, sempre existirá. Em nossos dias, nós enfrentamos o gnosticismo, enfrentamos o ateísmo, encontramos o comunismo, nos deparamos com o comunismo, nos deparamos com as seitas que rondam muitos neófitos, muitos novos convertidos. Há grupos que ensinam a guarda do Shabat, há grupos que ensinam as indulgências, igrejas rotuladas de neopentecostais, aqueles que defendem o ensino kardecista da reencarnação e usam até a própria escritura, deturpam as interpretações, por exemplo, sobre Elias, quando Jesus indagado se ele era porventura era Elias ou um dos profetas. Meus irmãos, não há nada diferente do que se pregava naqueles dias pelo gnosticismo em relação aos nossos dias. A teologia moderna, cujo professor Dr. Dorta, que foi professor nosso também da teologia, ele chamava teologia moderna, teologia picareta, que a picareta é um instrumento de destruição. A picareta é uma ferramenta de destruir, e ele chamava a teologia moderna de picareta. Então o panteísmo, tudo isso, vamos dizer que é comparado a um lixo que está sendo propagado em nossos dias. Nós vamos encontrar também João na sua terceira epístola de João, que só tem um capítulo. João também enfrentando esse problema, porque era muito comum naqueles dias, e ele fala sobre isso nos versículos, na segunda epístola, capítulo 7, versículos 7 a 11. Era comum isso naqueles dias, como não é diferente hoje em nossos dias, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas
faz-se cúmplice das suas obras más. Espero que você tenha sido profundamente edificado e, ao mesmo tempo, espero a sua compreensão, o motivo pelo qual vamos ficar devendo a continuidade desta mensagem para o próximo programa. Nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo o conjunto Embaixadores de Sião, interpretando a música Rosto de Cristo. Até amanhã. Sempre que eu leio a história de Cristo, todos eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar nos seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Bem bonito, todos. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, me inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amarguras, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo é vencedor. E um dia também verei face a face, pois assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, e a Jesus como Ele é. E ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu